Igreja amada e abençoada do Deus vivo, nós louvamos a Deus nesta manhã. Saímos dos nossos lares para devotar e tributar glórias a Deus, ao Deus supremo, ao Deus que nos gerou pela palavra do seu poder. Ele que é o grande eu sou. E a igreja compareceu, apesar do comércio estar anunciando, apontando que é o Dia dos Pais. Não é? Então, nosso Pai se chama Jesus. E nós viemos celebrar o nosso Deus. De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, do nosso espírito, porque a nossa dependência vem dele, do autor e consumador da nossa fé, do Deus único, invisível, mas real, do Deus que nos toma pela mão direita e diz: não temas, porque eu sou contigo. E se para você está tudo muito bem, está correndo tudo às mil maravilhas, glória a Deus nas alturas. E se para você, a outra parte, se não tiver indo tudo muito bem da maneira que você desejaria, dê glória a Deus também. Porque Ele não perdeu o controle de nada. E tudo dependemos dEle, do Senhor, da sua glória que está por vir. E esta é uma igreja que comparece à casa do Pai e que celebra solenemente as suas majestades. E isso é bom e agradável ao Deus Todo-Poderoso. Há uma disciplina entre nós. Há uma consciência do santo, do santíssimo, de quando nós nos reunimos, é para engrandecer e exaltar o nome daquele que vive e reina para sempre, daquele que não dormita. A palavra de Deus diz que não dormita o guarda de Israel. Portanto, igreja, é com grande alegria que nós celebramos a nossa vida juntamente aos pés da cruz, juntamente aos pés do altar de Cristo, para glorificá-lo. Apesar das circunstâncias, apesar de muitas dores, apesar de que você às vezes não encontra força, está enfraquecido e outros estão alegres. Apesar de tudo isso, o nosso Deus é conosco e Ele nos sustenta pela tua mão poderosa, pela tua mão direita de poder. Nós não podemos fraquejar. Nós temos que entender que essa é a hora da igreja. É a hora do triunfo da igreja. É a hora de encarar a adversidade. É a hora de proclamar ao mundo espiritual que você é de Cristo. E que nada e nem ninguém, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem anjo, nem poderes, nem autoridade, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém? Então a Ele, glórias a Deus, porque você é propriedade do Deus vivo. Amém? Glória a Deus. O tema do nosso culto hoje é quando não se sabe o que fazer. Então, 2 de Crônicas, nós vamos ler a palavra. A palavra que é viva, que é eficaz e mais cortante que uma espada de dois gumes. Então, o tema do nosso culto é esse: quando não se sabe o que fazer. 2 de Crônicas 20, de 1 a 30, vamos fazer a leitura da palavra. E eu chamo a sua atenção para a leitura. Amém? Então diz a palavra do Senhor. Sucedeu depois disso que os filhos de Moabe, os filhos de Amon e com eles aos amonitas vieram para a batalha contra Josafá. Então vieram ali alguns que contaram a Josafá dizendo:
Vem ali grande multidão contra ti, da além do mar, neste lado da Síria. E eis que eles estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. E Josafá temeu. E pôs-se a buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. E Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor de todas as cidades de Judá. Eles vieram buscar o Senhor. E Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá em Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. E disse: ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu Deus do céu? E não dominas tu sobre todos os reinos dos pagãos? E na tua mão não há força e poder, de modo que não há quem te possa resistir? Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra diante do teu povo de Israel, e a deste para sempre a semente do teu amigo Abraão? E eles nela habitam, edificaram nela um santuário para o teu nome, dizendo: se quando o mal nos sobrevier, como espada, juízo, ou peste, ou fome, nós nos pusermos de pé diante desta casa e na tua presença, pois o teu nome está nesta casa, e clamarmos a ti em nossa aflição, então tu ouvirás nos céus e nos socorrerás. E agora, eis que os filhos de Amon e Moabe e os do monte Seir, aos quais tu não permitiste que Israel invadisse, quando saíram da terra e do Egito, mas desviaram-se deles e não os destruíram. Eis que vos digo, como eles vos recompensaram, como eles nos recompensaram. Vieram nos expulsar da tua possessão, a qual tu os deste em herança. E porque não temos qualquer poder contra esta grande companhia que vem contra nós, tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão sobre ti. E todo Judá se pôs de pé diante do Senhor, com os seus pequenos e as suas esposas e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, o filho de Zacarias, o filho de Benaia, o filho de Jeiel, o filho de Matanias, um levita dos filhos de Asaf, e ele disse: ouve todo Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, rei de Josafá, assim diz o Senhor a vós: não temais, nem vos amedronteis em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pelo penhasco de Ziz, e vós os encontrareis no fim do ribeiro, diante do deserto de Jeruel. Vós não precisareis lutar nesta batalha. Posicionai-vos, ponde-vos parados de pé, e vede a salvação do Senhor convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem estejais desfalecidos. Amanhã saí contra eles, porque o Senhor será convosco. E Josafá curvou a sua cabeça com a sua face para o chão, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém caíram diante do Senhor, adorando o Senhor. E os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas levantaram-se para louvarem ao Senhor nosso Deus de Israel em alta voz. Eles se levantaram cedo pela manhã e saíram para o deserto de Tecoa. E enquanto saíam,
Josafá pôs-se de pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e assim sereis estabelecidos. Crede nos seus profetas, e assim prosperareis. E quando ele tinha consultado o povo, indicou cantores para o Senhor, que louvariam a beleza da santidade, enquanto saíam diante do exército, e para dizer: louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E quando eles começaram a cantar e a louvar, o Senhor preparou uma emboscada. Preparou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e do monte Seir, os quais vieram contra Judá, e eles foram feridos, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os habitantes do monte Seir, para matá-los e destruí-los por completo. E quando massacraram como os habitantes de Seir, cada qual ajudou a destruir um ao outro. E quando Judá veio em direção à torre de vigília, no deserto, eles olharam para a multidão, e eis que eles eram corpos mortos, caídos por terra, e nenhum escapou. E quando Josafá e o seu povo vieram tomar despojo deles, acharam no meio deles tantas riquezas com os corpos mortos, quanto joias preciosas em abundância, as quais eles arrancaram para si, mais do que conseguiam carregar. Estiveram 3 dias recolhendo o despojo, pois era muito grande. E no 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, pois ali bendizeram ao Senhor, porque por isso o nome daquele lugar foi chamado o Vale de Beraca até este dia. Então eles retornaram, cada homem de Judá e Jerusalém, Josafá na sua dianteira, para irem novamente a Jerusalém com alegria, porquanto o Senhor havia feito com eles, e se alegrassem diante dos seus inimigos. E eles vieram a Jerusalém com saltérios, harpas e trombetas até a casa do Senhor. E o temor de Deus esteve sobre todos os reinos daquelas terras, quando eles ouviram que o Senhor lutara contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá ficou calmo, pois seu Deus lhe deu descanso ao redor. Amém? Glória a Deus. Nós lemos essa passagem e eu gostaria muito que você e eu tivéssemos a compreensão de que o nosso Deus, ele não dormita e ele vai à frente da batalha. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós pedimos, Senhor, o teu agir poderoso nos corações e nas vidas, Senhor. Fizemos a leitura da tua palavra, de uma história verdadeira, verídica, Senhor. E que o Senhor não mudou. O Senhor permanece o mesmo Deus que não rejeita a oração e a adoração do seu povo. Então fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz. Que o teu Espírito Santo se aposse da tua igreja com poder e glória. Pai, e que o fogo do teu Espírito, Pai, incendeie o nosso coração, no nome de Jesus, para a glória do teu nome. Essa passagem, ela indica o quê? Que a nossa vida, ela é um cenário de grandes perigos. Então não é
um lugar de parque de diversão, né? Não é um lugar para repousar. A nossa vida é um cenário de grandes perigos. Nós vivemos a lutar. E será assim até Jesus nos recolher ou até Ele vier. Você e eu podemos estar enfrentando lutas. E algumas delas são maiores que as nossas forças. Então nós já não sabemos o que fazer. O que fazer? Eu estou sem iniciativa. Eu não sei o que fazer. E as circunstâncias são desesperadoras. E a lógica humana, ela está contra nós. E as pessoas não acreditam mais numa vitória na nossa vida. Somos motivos de risinhos, de deboches. Então elas não acreditam que você e eu vamos sair da circunstância em que nós nos encontramos. E esse texto que nós lemos nos fala que Josafá estava enfrentando um problema superior às suas forças. Ele estava encurralado por uma confederação de inimigos. Era uma conspiração. Então a ameaça era real, era iminente e mortal. Não havia chance para Josafá, porque eram três reinos contra um pequeno rebanho de Judá. E o ataque era certeiro. A derrota era inevitável. O cenário dizia exatamente isso. Era uma causa perdida. Não havia nenhum sinal de esperança. Agora você pega a tua vida, pega o que você está passando e entra dentro da história. Josafá era um reino pequeno, mas três reinos vieram contra ele para matar, esmagar, destruir, fazer desaparecer da face da terra. E qual é a receita da vitória? E como reverter uma situação tão desesperadora? Qual é a receita? É na oração que começa. Então, 2 de Crônicas 20, do 3 ao 12, diz assim: Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. E Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá, eles vinham buscar o Senhor. E Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. E disse: ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu Deus do céu? E não dominas tu sobre todos os reinos dos pagãos? E na tua mão não há força e poder, de modo que não há quem possa te resistir? Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra de diante do teu povo Israel e a deste para sempre a semente do teu amigo Abraão? E eles nelas habitam e edificaram nela um santuário para o teu nome, dizendo: se quando o mal nos sobrevier, nós não estamos isentos do mal nos alcançar. Mas ouça, quando o mal nos sobrevier, como espada, juízo, ou peste, ou fome, nós nos pusermos de pé diante desta casa e na tua presença, pois o teu nome está nesta casa, e clamarmos a ti em nossa aflição, então tu ouvirás e nos socorrerás. E agora, eis que os filhos de Amon e Moabe e do monte Seir, os quais tu não permitiste que Israel invadisse, quando saíram da terra do Egito, mas desviaram-se deles
e não os destruíram. Eis que vos digo, como eles nos recompensam, ao virem nos expulsar da tua possessão, a qual tu nos deste em herança. Ó nosso Deus, tu os julgarás, porque não temos qualquer poder contra esta grande companhia. Em outras traduções, nós não temos poder contra esta grande multidão que vem contra nós. Tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão sobre ti. Josafá correu e falou: nós não temos o que fazer. Vem uma grande multidão para nos destruir. E às vezes nós ficamos tenebrosos, com medo, com aflição, quando temos um boleto para pagar no final do mês. Tão pouco, né? Tão pouco para desviar a tua atenção do Deus vivo e poderoso. Então nós oramos com mais frequência, com mais fervor, quando passando por tribulação. Quando a tribulação vem, você diz para o teu Deus quem é você e qual é o seu grau de confiança nele. Quando devemos orar? Quando devemos orar? O texto nos apresenta pelo menos 3 razões. Vai, Ari. Quando o inimigo nos ataca. Qual é teu inimigo? Qual é teu inimigo? Não precisa ser uma pessoa, mas pode ser endividamento, pode ser uma separação, pode ser alguém se levantando uma questão judicial, pode ser uma enfermidade, pode ser qualquer coisa. Mas quando nós devemos orar? Quando o inimigo nos ataca e quando estamos com medo das situações, intimidados por esta situação, quando não sabemos o que fazer. Bom, você não tem o que fazer nessa situação. Nós não temos o que fazer nesta situação. Mas Josafá é um exemplo que ele fez uma confissão sincera com esses 3 elementos. Josafá teve sentimento de fraqueza. Ele diz: em nós não há força, Senhor. E você pode expressar isso para Deus: em mim não há força, Senhor. Sentimento de incapacidade gerencial. Eu não consigo, nós não sabemos o que fazer, eu não sei o que fazer. E sentimento de confiança em Deus. Bom, eu estou com medo, em mim não há força e eu não sei o que fazer. Porém, os meus olhos estão postos em ti. Nós temos que amadurecer a nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus não pode olhar para a circunstância como se ela fosse triunfar sobre nós. Logo, nós que confessamos Jesus como Senhor e Salvador, você coloca em questão o poder do teu Pai, exalta uma situação mais do que o teu Pai. Como você vai querer ser honrado? De que forma livrar-se do grande problema? Converse com pessoas que te coloquem para cima e não para baixo. Afaste-se de pessoas que falam: bom, pela lógica, pelo sistema governamental, pelas taxas que estão por aí, bom, você está perdido. E você não está perdido. Josafá teve medo. Eram 3 reinos. Imagine na tua mente, 3 reinos contra Josafá.
E a palavra diz que o reino de Josafá era como um pequeno rebanho de cabras. E como ele ia sair dessa situação? Mas ele foi para onde? Para o Pai. Ele foi para onde? Para o Pai. O Pai olhou e deu vitória. Nós devemos orar. E de que forma? Devemos orar com jejuns. 2 de Crônicas 20, versículo 3. E Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Devemos orar em conjunto. 20, versículo 4. E Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor. Ele reuniu-se como nós nos reunimos à quarta-feira, buscando socorro do Senhor, que vinha, eles iam buscar o Senhor. Nós não temos nada, nós não podemos nada, a porta não se abre, nada acontece, eu estou desesperançado, eu estou amargurado, eu estou, as lágrimas já nem saem dos meus olhos, de tão cansado, sem esperança, eu estou. Mas quando você se junta, há um fogo que incendeia o nosso coração e nos dá uma direção propícia, uma direção certa, no nome de Jesus. E nós devemos orar agarrados nas promessas de Deus. 20, de 5 a 11. E Josafá se pôs em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: Senhor Deus dos nossos pais, não és tu Deus no céu? Então o que Josafá fez? Usou a palavra. Usou a palavra. Não és tu Deus no céu? E não dominas tu sobre todos os reinos dos pagãos? E na tua mão não há força e poder, de modo que não há quem te possa resistir? Mas és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra de diante do teu povo Israel e a deste para sempre a semente do teu amigo Abraão? E eles nela habitam e edificaram nela um santuário para o teu nome, dizendo: se quando o mal nos sobrevier, como espada, juízo ou peste ou fome, nós nos pusermos de pé diante desta casa e na tua presença, pois o teu nome está nesta casa, e clamarmos a ti em nossa aflição, clame a Deus na sua aflição. Então tu ouvirás. A palavra diz que ele ouve e nos socorrerás. De agora e agora, eis que os filhos de Amon e Moabe e o do monte Seir, aos quais tu não permitiste que Israel invadisse, quando saíram da terra do Egito, mas desviaram-se deles e não os destruíram. Eis que vos digo, como eles vos recompensam, ao virem nos expulsar da tua possessão, a qual tu nos deste como herança. Então Josafá estava falando para o povo, para Deus: olha, Senhor, esta nação que o Senhor reservou e não deixou que morressem, que fossem destruídas, são as mesmas que vêm agora nos tirar aquilo que o Senhor nos deu. Use a palavra, porque a bênção do Senhor enriquece, com ela não traz desgosto. Estavam querendo tirar as terras de quem? De Josafá, de Judá, a qual o Senhor já tinha dado como herança. Aí Deus dá e tira, hein? O Senhor é homem para que minta e filho do homem para que se arrependa? Não tendo o Senhor prometido, certamente cumprirá.
Use a palavra. Use a palavra. Assim como Jesus usou a palavra no deserto contra Satanás. Use a palavra. Então, se você tem conhecimento da palavra, você sempre sairá vitoriosamente de toda e qualquer situação. Amém? E é nesse momento que nós precisamos da palavra de Deus. Nos desafios, nas dores, no descontentamento, na suposta derrota. O povo de Deus precisa se reunir para ouvir a palavra de Deus. O povo de Deus precisa compreender pela palavra que se Deus está do nosso lado, nós somos mais que vencedores. 20:17. Vós não precisareis lutar nesta batalha. É o Senhor falando com você nesta manhã. Vós não precisareis lutar nesta batalha. Posicionai-vos. Ponde-vos parado de pé e vede a salvação do Senhor convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem estejais desfalecidos. Creia, 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 alimente a tua fé com a palavra de Deus. Olha, amanhã sair contra eles, porque o Senhor será convosco. Aonde está a vossa confiança, amados? Oremos e confiemos. Oremos, oremos, oremos. Vamos viver a palavra, porque você sairá vitoriosamente, poderoso desta situação. O povo de Deus precisa compreender que a vitória vem do Senhor. Que ela vem do Senhor e não do nosso braço, do nosso esforço. A vitória vem do Senhor. Não fique amargurados. Ele é vencedor invicto em todas as batalhas. Então nós precisamos confiar e descansar. Deus cuida de cada detalhe. Do mínimo. Deus cuida de cada detalhe. Nós somos objeto de milagres de Deus. Deus tratou do sentimento deles, curando-os do medo. 20:15b. Ó. Assim diz o Senhor a vós: não temais, nem vos amedronteis em razão desta grande multidão. Porque a batalha não é vossa, mas é de Deus. Deus tomou a causa deles em suas mãos. 20:17 diz assim: vós não precisareis lutar nesta batalha, posicionai-vos, ponde-vos parado de pé e vede a salvação do Senhor convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem estejais desfalecidos. Não fiquem desfalecidos. Não dê essa confiança para o maligno, o inimigo da tua alma. Nós somos de Deus, um povo de propriedade exclusiva do Deus Altíssimo. Quem é que pode te resistir? Ninguém. No entanto, ficai parados. Vede o livramento do Senhor, vosso Deus, nesta situação que te amedronta, que te assola. Deus prometeu estar com eles. Olha só o que ele prometeu. Olha, amanhã sair contra eles, porque o Senhor será convosco. Convosco. O Senhor será convosco. Ele prometeu estar com vocês. Ele prometeu estar com a igreja. Lance
todo sofrimento, toda angústia. Decida-se por Deus. Decida. O povo de Deus precisa compreender. A nossa segurança não está na nossa força, mas está em Deus, 2020. E eles se levantaram cedo pela manhã e saíram para o deserto de Tecoa. E enquanto saíam, Josafá pôs-se de pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus. Crede no Senhor vosso Deus, e assim sereis estabelecidos. Crede nos seus profetas, e assim prosperareis. Amados do Senhor, louvemos ao Senhor na hora da inquietação, de dúvidas. Quando vier, tenha o hábito de louvar o Senhor na tua casa. Tenha o hábito de colocar louvores. Porque se houver alguma hostezinha do mal, os demôniozinhos que gosta de perturbar a tua casa, a tua vida, tua mente, ao ouvir louvores, eles batem a retirada. Tenha o hábito de santificar o teu lar. Tenha o hábito de ouvir a voz de Deus em cânticos. Este louvor é um louvor que nos dá coragem, força e ousadia e intrepidez. Louvemos o Senhor na hora da inquietação, da dúvida, do medo, da ansiedade. O louvor é arma de guerra. Se você não sabe, o louvor é arma de guerra. Você pode decidir, optar, ou em louvar o Senhor, ou em louvar essas músicas seculares malucas, que não traz paz para você, que não traz segurança para você, que na hora do medo não te resgata daquela situação. Você pode decidir. Você pode decidir. O louvor nos põe acima das circunstâncias adversas. Santifique o teu lar. Traga essa atmosfera de glória para dentro da tua casa. Ela vai encher o teu coração, a tua alma, o teu espírito, a tua mente. Gostem que não goste. O crente maluco ouvindo louvor. O problema é deles. Nós temos exemplos de pessoas aqui, não é? Que ouve louvor o dia inteiro. O louvor nos põe acima de circunstâncias adversas. 20:21 diz assim: e quando ele tinha consultado o povo, indicou cantores para o Senhor que louvariam a beleza da santidade. Olha o que a palavra diz. Quando nós louvamos o Senhor, nós louvamos a beleza da santidade dele. Não é a beleza da santidade do mundo, não é a beleza do nosso ego, é a beleza da santidade de Deus. Ser crente é um grande privilégio. Ser crente requer disciplina, amor por tudo que é de Deus. Então, enquanto eles saíam diante do exército e para dizer: louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, quando nós louvamos, nós estamos proclamando: louvai o Senhor. Louvai porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O louvor muda as circunstâncias humanamente impossíveis. Impossíveis. O louvor aciona a mão do Deus Todo-Poderoso. 20:22 diz assim: e quando eles começaram a cantar e a louvar o Senhor, o Senhor preparou a emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e do Monte Seir, os quais vieram contra Judá
e eles foram feridos. Eles foram desbaratados. Eles morreram. A espada deles mesmos. A espada deles mesmos. Então, o inimigo, ele acaba por se ferir, por se matar a ele mesmo com a sua própria arma. Então, quando alguém levantar a língua contra você em juízo, a palavra de Deus diz que Deus a condenará. As mentiras da pessoa vai voltar para ela e vai fazer com que ela seja o quê? Perdedora. Não atribule o vosso coração. O nosso Deus é Deus de vitória e nunca foi de derrota. Nunca foi de derrota. O louvor traz vitória ao acampamento de Deus e confusão e derrota ao acampamento do inimigo. O louvor muda o cenário da vida. O louvor transformou o vale de ameaça em vale de bênção. Olha o versículo 26. E no quarto dia eles se reuniram no vale de Beraca, que quer dizer o vale de bênção, pois ali bendizeram ao Senhor. Por isso o nome daquele lugar foi chamado o Vale de Beraca, o Vale da Bênção, até o dia de hoje. E quando, pensando assim, levando para o Novo Testamento, já estamos terminando, quando Paulo e Silas estavam acorrentados, presos nos tornozelos, com aquelas correntes, e estavam bem presos, todos presos aos pés, algemados. Sabe o que eles fizeram? Eles não choraram. Eles não blasfemaram. Eles foram presos, acorrentados, e eles louvaram o Senhor na prisão. Eles louvaram o Senhor na prisão. Sabe o que aconteceu? A prisão se abre. As cadeias se rompem. E a igreja nasce. A igreja nasce. Da onde a igreja nasceu? Na prisão. Através de quê? De louvores. Porque as correntes se romperam. E a igreja nasceu. Verdade disso é que hoje você e eu estamos aqui. Por causa dos louvores, da insistência desses homens, a igreja nasce. O louvor é a causa da vitória e não apenas resultado da vitória. O louvor arranca o nevoeiro do caminho. O louvor tira os nossos olhos da crise, das circunstâncias e coloca no Senhor. Louvor traz a vitória de forma rápida. Conclusão. O povo de Deus ouviu a palavra do Senhor. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Por ela cremos, por ela vivemos. Por ela somos sustentados. Ela é alimento, ela é a riqueza, ela é a espada do Espírito. O povo de Deus louvou e Deus pôs emboscada contra o inimigo. Deus transformou o vale de ameaças em vale de bênção. O lugar de perigo em lugar de celebração. O lugar de choro e em lugar de música. Deus transformou a guerra em paz. Deus transformou o medo em alegria. Deus transformou o perigo na expoliação em despojos e riquezas. O povo louvou a Deus
antes da batalha. O povo louvou a Deus durante a batalha, enquanto Deus desbaratava o inimigo. O povo louvou a Deus depois da vitória das batalhas. 20, 28, para terminar, diz assim: e eles vieram a Jerusalém com saltérios, harpas e trombetas até a casa do Senhor. Retire a sua harpa dos salgueiros. Tenha o hábito de vir para a casa do Senhor, louvando o Senhor. Retire a sua harpa dos salgueiros. Comece a louvar a Deus. E prepare-se para uma retumbante vitória do Senhor na sua vida. Amém? Amém e amém. Assim disse o Senhor. Curve a sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos porque a tua presença é real no nosso meio. Nossos corações, Senhor, foi trabalhado pelo teu Santo Espírito para que pudéssemos viver o novo de Deus. Um espírito alegre, ousado, intrépido. Pai, não deixe a chama apagar. Restaura nossas forças como as torrentes do Negueb. Porque nós olhamos para o alto, de onde vem o nosso socorro, Senhor. Que seríamos de nós se não fosse o Senhor? O Senhor que fez os céus e a terra e tudo o que neles há. Tu és o nosso Deus. A tua palavra é escudo, é martelo que esmiuça a penha. A tua palavra é luz para os nossos caminhos, Senhor. E nós te amamos, Senhor, e nos apresentamos toda semana para te ouvir falar aos nossos corações, à nossa vida, nos dando direção, tirando todo o nevoeiro, Senhor, da nossa vida, toda tristeza, toda angústia, todo espírito abatido, que sejamos, ó Deus, revigorados no teu Santo Espírito, no nome santo de Jesus. E a igreja diga amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que louva até o retorno do Mestre, diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus.